Olá! Sabe aquela distância, às vezes enorme, entre o que a gente fala que acredita e o que a gente realmente faz na hora do vamos ver? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, mas de um jeito bem diferente. Vamos tratar a fé quase como um código de computador, sabe? E a hipocrisia? Bom, a hipocrisia seria um bug, uma falha nesse sistema. E para começar, nada melhor que uma história, uma parábola que é, olha, reveladora. Essa pergunta aí, ela é o centro de tudo, né? Pensa bem, num mundo que joga uma distração nova na nossa cara a cada segundo, ter devoção, seja lá o que for, vira uma escolha. Uma escolha de todo dia. Então, antes da gente entrar de cabeça na história, fica a reflexão. Quando aquilo que a gente quer agora, pra já, bate de frente com o que a gente diz que quer pra sempre. Pra que lado essa balança costuma pesar, hein? Então, vamos lá para a primeira parte. Uma parábola sobre hipócritas. E não, essa não é uma história antiga, daquelas empoeiradas. É uma que reflete um conflito muito, mas muito moderno. Um conflito que acontece ali em tempo real, entre o que a gente quer ser e o que a gente acaba fazendo. E o nosso personagem é o Joaquim. Olhando de fora, ele é um exemplo para a comunidade. Um pai de família, super ativo na igreja, o tipo de pessoa cuja identidade pública parece totalmente construída em cima da fé que ele professa. E a intenção dele, declarada, é nobre. Ele ora pedindo ajuda para seguir um caminho de retidão. Se a vida dele fosse, sei lá, um programa de computador, essa oração seria a diretriz principal, o código-fonte da existência dele. E aí surge uma encruzilhada. Não uma de asfalto, mas uma de decisão. De um lado, o caminho para casa, para a família. Do outro, um desviozinho, um motel com uma colega nova. É exatamente aqui que o código da fé dele vai ser testado para valer em tempo real. E é nesse momento, bem no meio do caminho para o motel, que o sagrado resolve interferir. O telefone toca. A tensão aqui é máxima, porque o conflito entre o que ele prega e o que ele está prestes a praticar está a ponto de explodir. E o chamado é definitivo. Não é uma metáfora, não é uma visão, é a materialização de tudo que o Joaquim, em teoria, sempre esperou. O teste final da fé dele acaba de chegar por uma ligação. E aqui está a resposta. A resposta que escancara a falha catastrófica no sistema do Joaquim. Porque o mais doido é isso. Ele não diz não. Ele não nega o chamado. Ele só adia. Ele basicamente pede para o Salvador esperar um pouquinho para entrar na fila, né? Logo atrás de um impulso que ia durar, o quê? Minutos? Bom, agora a gente vai para a segunda parte, o diagnóstico dessa hipocrisia. A história do Joaquim é bem mais que um conto moral. Vamos dar uma de engenheiro aqui e analisar isso como se fosse um sistema com defeito, para entender essa tal falha no código da fé. O problema do Joaquim pode ser visto não só como uma falha de caráter, mas como um conflito de prioridades em tempo real. Pensa num computador tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma super importante, mas de longo prazo, e outra urgente, mas passageira. O sistema do Joaquim foi programado para o caminho, para a eternidade, mas na hora H, a gratificação do agora do motel venceu. Dá pra gente quebrar essa falha em 3 bugs principais. Primeiro, o atraso da salvação. Basicamente, o prazer imediato tem um valor de mercado muito maior que a promessa da eternidade. Segundo, o caminho contra o desvio, ou seja, seguir Jesus vira um obstáculo para o que a pessoa quer na hora. E por último, o compensador de erro, que é a ideia de que ir à igreja não serve para guiar o comportamento, mas sim para compensar as mancadas, quase como zerar o placar de pecados. No fim das contas, a questão é essa. O sistema do Joaquim, e talvez o de muita gente, quer o prêmio final da fé, a tal da salvação, mas sem o custo da fidelidade no dia a dia. A gente quer recompensa, mas corre do esforço, né? Isso leva a gente para a nossa terceira parte. Se esse sistema de vigilância interno da fé falha tão fácil assim, o que poderia entrar no lugar dele? A análise agora fica provocadora. E se a resposta não estiver no céu, mas no silício? E se a tecnologia virasse o novo juiz da moralidade? A hipocrisia do Joaquim só funciona por causa de uma brecha no sistema, a crença de que ninguém está realmente vendo. A gente acha que o julgamento divino é uma coisa lá longe, talvez até negociável. E é nesse espaço, nessa brecha, que a gente faz nossos pequenos acordos secretos. Vamos comparar aqui rapidinho esses dois sistemas de vigilância. De um lado tem a fé, uma supervisão meio abstrata, um julgamento que pode ser adiado e a possibilidade do perdão. Do outro, uma inteligência artificial, uma supervisão total, baseada em dados, um julgamento imediato, algorítmico e, o principal, sem espaço para perdão. A máquina não negocia. E isso nos leva a um conceito que dá até um arrepio.
o inferno de silício. Um futuro onde a moralidade não é mais uma escolha interna, mas uma regra imposta por um monitoramento tecnológico constante, que não dá para escapar. O temor a Deus é substituído pelo medo de um registro digital que nunca se apaga. Tudo isso pode parecer bem teórico, né? Mas a falha nesse sistema moral tem consequências bem reais e muitas vezes devastadoras. Na nossa quarta parte, altar versus asfalto, a gente vai ver o que acontece quando a hipocrisia sai da parábola e vira uma ferida de verdade na vida das pessoas. A história é real e começa num lugar que deveria ser de acolhimento, uma igreja. Um casal, que não era casado ali, leva a filha recém-nascida para ser batizada, buscando uma bênção, um rito de passagem. Só que o que eles encontram é um julgamento frio e duro. O padre, se achando no direito, na sua autoridade moral, não só repreende o casal, como aponta para a criança e a declara uma filha do pecado. Tudo isso porque os pais não tinham um papel assinado na igreja. A ironia trágica e revoltante é que tempos depois, esse mesmo padre foi preso. E a acusação? Pedofilia. O homem que se colocou como juiz de uma criança inocente escondia um dos crimes mais abomináveis. Essa é a hipocrisia na sua forma mais destrutiva. Essa história real, infelizmente, confirma a tese de um jeito brutal. O sistema de vigilância moral humano falha de maneira catastrófica quando seus guardiões, aqueles que deveriam ser os especialistas em pecado, têm um código-fonte mais corrompido de todos. E assim, depois de passar pela parábola, diagnosticar a falha no sistema e ver as consequências reais disso tudo, a gente chega na nossa parte final. Uma parte que nos deixa com a pergunta final, colocando a nossa própria humanidade na balança. E é com essa reflexão final que a gente encerra. A ideia de uma moralidade sintética, imposta por um chip ou por um algoritmo, talvez resolvesse o problema da hipocrisia. Mas a que custo? Se a gente só age certo porque uma máquina está vigiando, ainda existe virtude? Ou a gente vira só mais uma peça numa linha de montagem, perdendo justamente o livre-arbítrio que nos define como humanos? A questão, por enquanto, fica no ar.